Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O relator lê o parecer favorável ao prosseguimento da denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. Todos os detalhes sobre o que aconteceu no dia de hoje na Comissão de Constituição e Justiça e o que alega o advogado de Michel Temer. E ainda os detalhes sobre o acordo de leniência firmado pelos órgãos de controle com a UTC Engenharia. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados leu hoje o parecer dele a favor do prosseguimento da denúncia e do processo contra o presidente Michel Temer. Quem tem os detalhes sobre isso e acompanhou toda a leitura desse relatório, desse parecer, é Pedro Henrique Moreira, que está aqui ao meu lado. Pedro, o relator levou mais ou menos uma hora ali para ler o parecer dele. No fim, a conclusão foi pelo prosseguimento da denúncia. É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Sérgio Sveiter levou aí quase uma hora para ler o seu parecer, para ler o seu voto na CCJ. A maior parte desse tempo ele usou para apresentar aí tanto os argumentos da acusação, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, quanto também os argumentos da defesa. Depois que ele fez aí a leitura dos dois argumentos, dos dois lados, então ele apresentou o parecer dele pela continuidade, então, do andamento dessa denúncia. A gente lembra que a Câmara precisa autorizar que o presidente precisa da autorização da Câmara para que o presidente se torne réu no Supremo com relação àquela denúncia da Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva. Dentro dessa uma hora aí que Sérgio Sveiter falou, eu destacaria aí, Mariana, um trecho que ele rebate, inclusive um dos argumentos da defesa com relação à provável instabilidade institucional, política, que o prosseguimento dessa denúncia provocaria no país. Ele diz que um eventual arquivamento da denúncia não estabeleceria ao governo o vigor necessário para sair da crise. Ele diz que o governo não retomaria aí na sua plenitude se os fatos deixassem de ser apurados agora. Ele também disse que se a denúncia fosse arquivada, aumentaria aí perigosamente o abismo entre a sociedade e as instituições que a representam. A gente separou um trechinho da fala de Sérgio Sveiter, do relator. Vamos acompanhar. Aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, não condenamos ou absolvemos os denunciados. Apenas admitimos ou não a acusação. Tudo nos leva à conclusão de que, no mínimo, sólidos indícios existem da prática delituosa. Portanto, recomendo aos colegas desta egrégia comissão, em última análise ao plenário da Câmara dos Deputados, o deferimento da autorização com a tranquilidade de que este caminho não representa qualquer risco para o Estado Democrático de Direito. Mariana, e além desse relatório principal, né, que é do relator, a gente também teve 4 votos independentes, digamos assim, 4 relatórios independentes, votos em separado, todos da oposição também pedindo a admissibilidade da denúncia. E agora a gente espera também uma apresentação de um relatório da base aliada contrário a esse entendimento, né? Ou seja, né, Pedro, ainda vamos ter uma semana longa. Esse assunto definitivamente não se encerra nesse relatório apresentado hoje, né? É isso daí. Ok, obrigada, Pedro Henrique Moreira, que vai continuar ao longo desta semana acompanhando aí todos os detalhes do que acontece na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados ainda esta semana. Mas as notícias de hoje a respeito desse tema não se encerram na leitura do relatório. Antes de Sérgio Sveiter ler ali o seu parecer, houve muita discussão na Comissão de Constituição e Justiça, discussão que inclusive prosseguiu também depois da leitura desse parecer, mas quem acompanhou esses detalhes foi Lucas Por Deus Leon, que também já está aqui, já trocou de lugar com o Pedro, já está aqui ao meu lado. Boa noite, Lucas. Foi um início de sessão bem agitado ali na comissão, né? Boa noite, Mariana. Foi mesmo. A sessão começou com muitos bate-bocas, principalmente o do delegado Valdir, deputado delegado Valdir do PR de Goiás. Ele se mostrou revoltado ao ver que tinha sido trocado por outro colega de partido na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira a votar a denúncia contra o presidente Michel Temer. Ao todo, 8 membros titulares da comissão foram trocadas. 4 do PR, um deles o delegado Valdir, só hoje, mas também
também o PMDB, PSD, Solidariedade e o PMDB, PSD, Solidariedade e PR foram os partidos que trocaram membros na CCJ. O delegado Valdir disse que se sentiu humilhado porque há mais de 2 anos é membro da comissão. E, Mariana, eu também conversei com governistas e oposicionistas sobre o parecer que o nosso colega Pedro acabou de falar aqui. O líder do governo, André Moura, do PSC, disse que, apesar do parecer favorável à denúncia, eles estão confiantes e acreditam que o governo tem pelo menos 40 votos na CCJ. E, além de manter esses votos, o governo busca, aí, de qualquer forma, com que a denúncia seja apreciada o mais rapidamente possível e, caso o presidente Rodrigo Maia, do Democratas, marque a sessão, eles querem que seja na quinta-feira, após a votação na CCJ na quarta-feira. Também conversei com oposicionistas que se mostraram confiantes após o parecer do Sérgio Sveiter. Alessandro Molon, do Partido Rede, disse que, por ser um deputado do PMDB e votar favorável à denúncia contra Michel Temer, isso vai repercutir na base aliada do governo, que pode aí render votos a favor da denúncia, Mariana. O Lucas, agora, logo depois da leitura do relatório, foi a vez do advogado de Michel Temer falar, né? Foi a vez da defesa falar. Eu vi que teve ali um questionamento por parte da oposição sobre Mariz falar, mas ele acabou fazendo ali toda a defesa dele. Como é que foram os detalhes disso? Isso, Mariana. A oposição quis evitar que o advogado do presidente Michel Temer, o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, falasse hoje na CCJ. Eles alegam que, como a acusação, no caso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não pôde ser convocado para a comissão, não caberia a defesa também falar. Mas esse não era o entendimento do presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, e o advogado de Michel Temer rebateu tanto os argumentos do parecer de Sérgio Sveiter, quanto os argumentos da Procuradoria-Geral da República, as denúncias, que inclusive chamou de mentirosas e fracas e apenas de ilações. Vamos ouvir uma parte do trecho do que falou o advogado de Michel Temer. Foi fielmente lida pelo senhor relator. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Prova ilícita, sim, com todas as velhas do Supremo Tribunal Federal, para ficar no conteúdo desta gravação. E eu indago, esse conteúdo compromete o presidente da República? Esse conteúdo, por si só, compromete o presidente da República com a prática de algum delito? O conteúdo é um nada acusatório. E essa foi uma das principais falas, uma das falas mais fortes do advogado de Michel Temer, uma fala que durou cerca de 40 a 50 minutos. Mariana. Obrigada, Lucas. E olha, essa alegação da oposição, para justificar que Mariz de Oliveira não deveria falar hoje porque o procurador-geral, a acusação não foi convocada, foi um argumento semelhante ao que o PDT e a Rede apresentaram no Supremo Tribunal Federal para tentar exigir que Rodrigo Janot comparecesse à Comissão de Constituição e Justiça para falar. Mas ontem, em pleno domingo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou os pedidos de liminar dos dois partidos que pediam para suspender a tramitação da denúncia até que fosse resolvido se Rodrigo Janot viria ou não. Ela negou esses pedidos de liminar, mas, no caso da Rede, deixou em aberto que a questão pode ser novamente analisada quando o Supremo voltar do recesso e o relator dessa questão estiver trabalhando novamente. Hoje, Carmen Lúcia negou um outro pedido de suspensão de tramitação, nesse caso da reforma trabalhista. Mas os detalhes sobre isso, quem tem pra gente é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Daniele. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Carmen Lúcia negou o pedido feito por 18 senadores da oposição para suspender a tramitação da votação da reforma trabalhista no plenário do Senado, prevista para ocorrer amanhã. Os parlamentares queriam a suspensão da tramitação por alegarem a necessidade da realização de cálculos do impacto da lei nos cofres públicos, como determinaria a emenda constitucional dos gastos públicos. No entanto, a ministra entendeu que o Judiciário não pode fazer interferência prévia nos atos do Congresso antes da aprovação da matéria. Na votação desta terça-feira no Senado, se a matéria for aprovada
aprovada sem alterações, ela segue direto para a sanção do presidente Michel Temer, que já se comprometeu a vetar 6 pontos do texto e editar medida provisória posteriormente, regulamentando os trechos que ficarão sem a definição. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Essa decisão tratando de reforma trabalhista, a reforma essa que deve ser votada no plenário do Senado amanhã, a última votação pela qual essa reforma deve passar no Congresso Nacional, porque o acordo da base aliada com o presidente Michel Temer é que não deve haver modificações no texto para a reforma não precisar voltar aqui para a Câmara. Então, ela vai seguir para a sanção presidencial com o compromisso de alguns vetos do presidente Michel Temer. É isso que é o esperado para a votação de amanhã no plenário do Senado. Lembrando que essa semana também o Senado deve fazer a sabatina da indicada para a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pode ser que ainda, essa sabatina que vai acontecer na quarta-feira, pode ser que ela siga no mesmo dia a indicação para votação no plenário do Senado. Essa é uma questão ainda a conferir essa semana. Mas vamos falar agora no Rio de Janeiro com o Maurício de Almeida, lá na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Maurício, o Cais do Valongo, né, que é um ponto muito relevante para a história do Brasil e, claro, principalmente para o Rio de Janeiro, foi considerado patrimônio mundial, né, nesse fim de semana, não é isso? Boa noite, Mariana. É isso mesmo. O Cais do Valongo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele foi redescoberto em 2011 durante as obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. O cais tinha ficado encoberto durante mais de 100 anos, já que no início do século passado, durante uma reforma urbanística, foi construída no local uma avenida que acabou encobrindo o cais. Esse cais, como você ressaltou, tem uma importância histórica muito grande, uma importância histórica e também uma história muito triste, já que ele foi o local que recebeu a maior quantidade de negros em todas as Américas. Negros que chegaram aqui escravizados durante o século XIX. Entre 1811 e 1843, cerca de 2 milhões de negros que foram capturados na África desembarcaram aqui no Cais do Valongo e foram negociados ali mesmo no Cais do Valongo, onde eles eram vendidos. Agora, com esse título que o Cais do Valongo recebeu, ele se iguala, por exemplo, a Hiroshima, no Japão, e o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O objetivo da Unesco é justamente esse, manter viva a memória para denunciar essas atrocidades da humanidade. Mariana. Inestimável, né, Maurício, o valor histórico e cultural desse sítio arqueológico para o Brasil e para a humanidade mesmo, não é à toa o título. Mas, Maurício, vamos mudar de assunto aqui rapidinho, mas mantendo ainda nessa pauta de cultura, porque, afinal de contas, samba, carnaval é cultura também, e parece que a Prefeitura aí do Rio está prevendo um apoio da iniciativa privada para as escolas de samba esse ano, né? É isso mesmo, Mariana. Hoje, uma nova reunião entre o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Castanheira. O Crivella, que tinha anunciado um corte de 50% no apoio oficial do município, hoje ofereceu um apoio de R$ 6.500.000 via iniciativa privada. O prefeito disse que conseguiu com a iniciativa privada esse apoio de R$ 6.500.000. Ou seja, cada escola do grupo especial vai receber R$ 500.000 da iniciativa privada e R$ 1 milhão da prefeitura. Com isso, o corte, que inicialmente seria de 50%, agora o corte vai ser de apenas 25%. Mas mesmo assim, a Liga Independente das Escolas de Samba anunciou que provavelmente não poderá realizar os ensaios técnicos no ano que vem. Uma tradição que já acontece antes do Carnaval do Rio de Janeiro. A cada fim de semana as escolas ensaiam gratuitamente na Marquês de Sapucaí. A Liga disse que só vai conseguir realizar esses ensaios se conseguir um patrocínio exclusivo para os ensaios que são gratuitos. Para o próximo sábado, a Liga Independente disse que vai anunciar o sorteio da ordem do desfile para o ano que vem, ou seja, os desfiles estão garantidos. Essa é mais uma boa notícia, Mariana. Muito boa notícia mesmo. Obrigada, Maurício de Almeida, que volta com a gente depois. Mas, olha, eu vou me manter falando de cultura aqui, porque você pode observar que Rosiane Kennedy não está conosco hoje aqui nos Corredores do Poder, mas ela vai estar hoje à noite no Conversa com Rosiane Kennedy, na segunda opinião da TV Brasil, às 9h30 da noite. E, olha, hoje ela vai entrevistar o músico Hamilton de Holanda. Confira um trechinho do que vai rolar logo mais. Hamilton de Holanda aprendeu a tocar antes mesmo de ser alfabetizado. Ganhou projeção tocando um bandolim diferente, criado por ele com 2 cordas a mais. Na imprensa francesa, ganhou o título de Príncipe do Bandolim. Já foi diversas vezes indicado ao Grammy Latino.
ganhou a premiação na categoria Melhor Disco Instrumental em 2016 com Samba de Chico e em 2015 na categoria Melhor Canção Brasileira com Bossa Negra em parceria com Diogo Nogueira e Marcos Portinari. Nesta conversa, ele conta que a música é a melhor forma que encontrou de se comunicar, agradecer e até mesmo de fazer suas orações. A música é praticamente uma religião para mim. O choro é um gênero, mas é uma maneira de tocar também, é uma maneira de ver a música. E é a minha língua materna, vamos dizer assim, a minha língua mãe. No próximo bloco, você vai saber notícias de educação, sobre verbas para a educação básica e o fim do prazo da segunda chamada do ProUni, além dos detalhes do acordo de leniência firmado com a UTC Engenharia. A gente já volta. Olá, estamos de volta com todas as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. No primeiro bloco, você conferiu todos os detalhes do parecer apresentado pelo deputado Sérgio Sveiter a favor do prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas agora nós vamos iniciar falando de educação, começando pela redação da TV Brasil com Daniele Popov, porque, Daniele, o MEC liberou hoje um recurso importante, uma verba importante para a educação básica, né? Pois é, Mariana, foram liberados quase 400 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT. Os repasses foram feitos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e já estão disponíveis nas contas correntes de estados e municípios. A maior parte da verba, 322 milhões, deve ser usada para apoiar a alimentação escolar de estudantes da educação básica. E 70 milhões de reais foram transferidos para o transporte de alunos residentes em áreas rurais e devem ser usados, por exemplo, em reparos mecânicos, compra de combustível ou terceirização do serviço de transporte escolar. Esses recursos são liberados ao longo do ano, divididos em 10 parcelas, para a cobertura dos 200 dias do ano letivo da educação básica. As secretarias da educação responsáveis pelas redes de ensino recebem os valores e operam a alimentação escolar. Ao menos 30% dos recursos transferidos devem ser utilizados na compra de produtos da agricultura familiar. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. A gente continua falando de educação física, de educação, mas indo para outra ponta da formação educacional de um aluno. A gente falou agora de educação básica, vamos falar de formação universitária. Foi encerrado o prazo para a segunda chamada do ProUni. Quem traz os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, os estudantes interessados em participar da lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até às 11h59 da noite de hoje, pelo horário de Brasília, para se manifestar. O ProUni dá direito a bolsas de estudo integrais ou parciais em faculdades particulares. Quem for selecionado deve comparecer à instituição de ensino escolhida nos dias 17 ou 18 de julho para entregar a documentação. E para consultar o horário e o local de comparecimento, basta ligar para o número 0800 61 6161. Eu vou repetir, 0800 61 6161. Os estudantes selecionados nessa segunda chamada do ProUni podem se inscrever em instituições privadas de educação superior. As bolsas de estudo valem para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Mariana. Obrigada, Jéssica. Então, corrigindo a minha informação da chamada, o prazo ainda não se encerrou. Se você tem interesse, tem até às 11h59 de hoje para buscar a sua, para tentar lá a segunda chamada do ProUni. Bom, vamos à redação da Agência Brasil, porque hoje quem apresenta para a gente as informações da Agência Brasil é Michele Canes. Carolina Pimentel está ausente hoje. Michele a representa muito bem. Boa noite, Michele. Olha, você traz para a gente os detalhes do acordo de leniência que foi firmado pelos órgãos de controle com a UTC Engenharia, né?
Olá, Mariana, boa noite a todos. É isso mesmo, Mariana. A empreiteira UTC, que é investigada na Operação Lava Jato, assinou um acordo de leniência com a Controladoria Geral da União e também com a Advocacia Geral da União. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada para pessoas jurídicas, no caso a empresa. Pelo acordo, a empresa se comprometeu a pagar mais de 500 milhões de multa em ressarcimento aos cofres públicos por desvios na Petrobras, na Eletrobras e também na Valec. Esse é o primeiro acordo de leniência firmada com base na Lei de Anticorrupção, que também é conhecida como Lei da Delação Premiada. Esse tipo de acordo pode ser feito com empresas que colaborem na investigação. A empresa precisa identificar os envolvidos nas irregularidades para ter redução nas punições. A empreiteira terá 22 anos para quitar o valor da multa. A primeira parcela anual, no valor de mais de 30 milhões de reais, deverá ser paga até o final deste ano. Se a parcela não for paga, o acordo é desfeito pela CGU e a empresa ficará impedida de assinar novos acordos e contratos de obras com o governo federal. E ainda falando sobre Lava Jato, hoje o Ministério Público Federal pediu à Polícia Federal para investigar informações fornecidas em delações da Odebrecht. Mas quem traz os detalhes para a gente é a Sara Kines, que está lá na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Sara. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, em São Paulo, pediu a instauração de 12 inquéritos policiais para investigar supostas irregularidades citadas por executivos da Odebrecht. Os depoimentos fazem parte das delações premiadas da Operação Lava Jato e se referem a pagamentos de propina e caixa 2 da construtora a agentes públicos e candidatos nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Financiamentos de campanhas a cargos de presidente da República, governador, prefeito, deputado federal e deputado estadual são alguns dos casos que serão apurados. O dinheiro teria sido repassado pela Odebrecht sem declaração à Justiça Eleitoral. Integrantes de prefeituras paulistas e do governo do estado também teriam recebido pagamento de vantagens indevidas que favoreceriam a empresa em concessões de obras públicas. Agora, os procuradores do núcleo aguardam a autorização da Procuradoria-Geral da República para formarem uma força-tarefa que se dedique às investigações. É com você, Mariana. Obrigada, Sara. E olha, vamos voltar ao Rio de Janeiro com o Maurício de Almeida, porque ele tem pra gente informações sobre os depoimentos do ex-governador Sérgio Cabral e sua esposa Adriana Anselmo. Mariana, essa foi a primeira vez que Sérgio Cabral aceitou responder as perguntas feitas pelo juiz Marcelo Bretas. Nos outros depoimentos, Cabral apenas respondeu as perguntas formuladas pelo próprio advogado. No depoimento de hoje, Cabral voltou a admitir que utilizou verbas do Caixa 2 nas campanhas eleitorais, mas negou que tenha aceito que recebeu propina dos empresários. Cabral diz que é maluquice a história de que ele ficaria com cerca de 5% do valor de todas as grandes obras que eram realizadas aqui no Rio de Janeiro. Segundo os empresários, donos de empreiteiras, Cabral ficava com esse valor. Cabral disse que é maluquice e que no governo dele não houve toma lá da cá. Mas, segundo o Ministério Público, Cabral desviou cerca de 100 milhões de dólares dos cofres públicos. Lembrando que Sérgio Cabral já foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro e é denunciado em outros 12 processos. Cabral está preso desde novembro do ano passado. Mariana. Obrigada, Maurício. E vamos voltar a falar com a Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional, porque, Jéssica, você tem informações para a gente sobre aumento de tarifas nos aeroportos de São Paulo, né? Exatamente, Mariana, e notícia que mexe com o bolso aí dos paulistas. As tarifas de embarque nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, no estado de São Paulo, vão aumentar de acordo com as fórmulas dos contratos de concessão. A informação foi divulgada hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Em Guarulhos, na capital paulista, o valor do embarque doméstico passará de R$ 28,63 para R$ 29,53. Já no aeroporto de Viracopos, em Campinas, o valor passará de R$ 27,67 para R$ 27,97. No embarque internacional, o valor passará de R$ 113,37 para R$ 114,97 no aeroporto de Guarulhos e de R$ 111,66 para R$ 112,19 no aeroporto de Viracopos. A tarifa de embarque paga pelo passageiro tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades
facilidades disponibilizadas pela concessionária aos passageiros. Em nota, as concessionárias dos aeroportos de Viracopos e de Guarulhos informaram que pretendem divulgar os novos valores até no máximo amanhã e que o reajuste deve passar a valer daqui a 30 dias. Mariana. Obrigada, Jéssica. E olha, como eu disse no primeiro bloco, hoje é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil. E dia de Segunda Opinião é dia também de Diálogo Brasil, que hoje vai tratar de assédio sexual no trabalho. Confira um trechinho do que vai rolar logo mais à noite. O assédio sexual ele pode não deixar marcas externas, marcas visíveis, mas deixa marcas muito profundas na identidade da pessoa, na sua dignidade, na sua personalidade, na sua conduta dali para frente. O assédio sexual muitas vezes é um marco psicológico na vida daquela pessoa. Tem que esclarecer através do processo educativo, desde os primeiros anos escolares, o que é o assédio, combater a intolerância, combater as discriminações, para que essa prática não se avolume. A gente lembra, então, que o Diálogo Brasil vai ao ar logo mais às 10 horas da noite. Então, a gente convida vocês a acompanharem nossa Segunda Opinião, com conversa com Rosiane Kennedy e, em seguida, Diálogo Brasil. Com essas informações, a gente encerra o noticiário de hoje, mas te aguarda de novo aqui amanhã para conferir todas as notícias que circularem nos corredores do poder. Até lá, uma boa noite.